Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Macros e VBA no Excel. Nós já vimos nas aulas anteriores como criar um cadastro, como alterar e como excluir registros de uma tabela. O que nós vamos fazer nessa aula é um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês que com recursos muito simples de programação, você consegue bons recursos aí nas suas planilhas, desenvolver macros que sejam simples, práticas e que vão lhe ajudar. Veja só, eu trabalho com planilhas normalmente muito grandes, tabelas de dados e, com base nesses dados, eu preciso criar subplanilhas para analisá-los. Então, eu vou criando subplanilhas com frequência e, de vez em quando, eu preciso limpar essa planilha, por exemplo, numa virada de mês. Todo o trabalho que eu teria manualmente de entrar em planilha por planilha e apagar as informações do mês anterior para ajustar o novo mês, eu posso substituir isso por uma única macro. E no máximo 5 ou 6 linhas de programação para fazer com que todas essas planilhas sejam limpas automaticamente e você nem perceba de tão rápido que é. Veja só, vou abrir aqui o Excel. Você tem lá na seção de downloads no meu blog, no sigonerd.com, o gabarito da aula 28, que é esse que eu estou lhe mostrando. O que nós vamos fazer? Vamos notar aqui que nós temos três planilhas, Plan 2, Plan 3 e Plan 4. Plan 2, eu vou colocar aqui um conteúdo qualquer, um monte de X. No Plan 3, eu vou selecionar os dados, vou colocar aqui a letra Z. Pressionando Ctrl Enter, quando você tem uma região desta selecionada, você vai inserir o mesmo conteúdo em todas as células. Você já deve ter visto isso nos cursos de módulo básico que eu fiz. E por último, vou selecionar mais uma região de dados e vou colocar aqui alguns números. Pressionando Ctrl Enter, esses números serão digitados em todas as planilhas. Pois bem, normalmente eu tenho uma planilha principal chamada de menu. E nessa planilha principal eu coloco os botões das minhas macros. O que eu gostaria? Eu vou ensinar vocês a fazer isto aqui. Ao pressionar o botão, por exemplo, apaga dados, veja só. Pronto. Todas as mensagens, todos os dados das minhas planilhas, com exceção do menu 1, foram apagados. Quer ver? Se clicar em Plan 2, você vai ver que ele está em branco. Plan 3 e Plan 4 estão todas em branco. Rapidamente, eu clicando sobre o botão, todos os dados de todas as planilhas da minha pasta de trabalho, com exceção da planilha menu, são apagados. Um exemplo, se eu colocar aqui qualquer conteúdo para você, pressionar Ctrl Enter e mandar apagar, você vai ver que nada acontece com esses dados. Pois bem, da mesma forma, eu tenho planilhas em que eu quero ocultar, deixar apenas uma planilha principal visível. Eu já recebi diversos e-mails de pessoas, mensagens de pessoas que já fizeram justamente isso. Conforme o usuário clica no botão, uma planilha fica visível, apenas aquela que o usuário vai trabalhar. Isso é um recurso interessante para evitar que o usuário mexa em demais planilhas dentro da sua pasta de trabalho. O que eu vou fazer? Ensinar você também a clicar, veja só, quando clicar nesse botão, todas as planilhas da sua pasta de trabalho são ocultadas, deixando apenas a planilha menu visível. Da mesma forma, clicando sobre o botão Exibir planilhas, nós vamos fazer com que todas sejam exibidas automaticamente. É dessa forma, então, que nós vamos trabalhar essa aula. Eu vou explicar para você essas três rotinas que são super inteligentes, são super importantes para que você possa tornar suas planilhas mais produtivas e você vai ver que essa aula vai ser simplesmente rápida, pois esse conceito é muito fácil de entender. Tudo bem? Então, vou salvar essa planilha. Você depois vai poder fazer o download dela. Esta vai ser a planilha de gabarito. A planilha que vamos criar vai ser uma planilha totalmente em branco. Vamos lá. Primeiramente, vou colocar aqui uma cor de fundo nesta minha coluna. Vou colocar aqui a cor azul. E vamos criar três botões. Guia Desenvolvedor, inserir o primeiro botão. Vamos inserir o segundo botão. E vamos inserir o terceiro botão. Não se preocupe, pois veja só, eu vou fazer até a criação desses botões de forma desordenada, com tamanhos diferentes, alinhamentos desiguais, que eu vou mostrar um recurso bem rápido de organizar esses botões. Vamos lá. Primeiro passo, clico sobre o primeiro botão e nas propriedades vou chamar esse botão de BT1, botão 1. Ou, vamos lá, botão apagar. Lembre-se que esse é só o nome do botão. A caption é que mostra a mensagem para o usuário. Então, vamos colocar aqui, apagar dados. Na sequência, este segundo botão vai se chamar BT2 ou BT ocultar.
E a caption desse botão vai ser ocultar planilhas. E por último, vou clicar nesse botão, vamos chamá-lo de botão exibir. E a caption desse botão vai ser exibir planilhas. Muito bem. Como eu faço então para que essas informações apareçam e fiquem bem organizadas? Vamos ver aqui, esse botão acredito que seja o maior. Vamos abri-lo aqui até que eu consiga ver todo o texto. Prontinho, dá para usar o tamanho dele como referência. Se você clicar sobre um botão no modo de design e clicar sobre a guia formatar da barra da guia ferramentas de desenho, você vai ver os tamanhos desse botão. Eu vou padronizar, veja só, eu vou dizer que esse botão tem 1 centímetro de altura por 3 de largura. Vamos ver se vai ser suficiente para que o texto seja exibido. Não, então vamos colocar aqui 3,5. Muito bem. Vejam que esse é o tamanho ideal para todos os botões. O que eu vou fazer? Mantendo a tecla Shift pressionada, eu vou clicar sobre os 3 botões para selecioná-los. Se voltarmos para a guia formatar, você vai ver que os valores eles sumiram, porque cada botão tem o seu próprio valor. Como o Excel não consegue mostrar todos simultaneamente, então ele deixa o campo em branco. Vou definir aqui o número 1 e pressionar o Enter, você vai ver que todos eles foram definidos como 1 centímetro. Em seguida, a largura, se eu colocar 3,5 e pressionar o Enter, todos os meus botões terão o mesmo tamanho. Podemos ajustar o alinhamento dos botões através desse botão aqui chamado alinhar. Veja só, eu posso alinhar esses botões à esquerda, você vai ver que todos ficarão alinhados, e posso também, veja só que interessante, distribuir esses botões na vertical, onde o espaçamento de cada um deles vai ser proporcional. Olha que fácil. Então, agora eu arrasto para a célula, vou aumentar a largura da minha coluna e eu tenho então os botões muito bem organizados. Caso vocês queiram que esses botões não sejam impressos, clique com o botão direito sobre ele, formate o controle e nas propriedades você pode dizer que você não quer mover ou dimensionar com as células e também não quer imprimir o objeto. Dando um OK, vou programar também isso nos outros controles. E eu tenho, então, aqui já configurado os botões da minha planilha e elas não serão alteradas. O próximo passo é alterar o nome da minha planilha principal. Vou chamá-la de menu e vou pressionar o Enter. Muito bem. Como fazer para apagar os dados? Vou colocar algumas informações nas planilhas. Selecionei. Vou colocar aqui alguns números. Selecionei aqui também. Vou colocar outros números. E vou selecionar esses dados e vou colocar outros números também. São apenas conteúdos para que você possa ver como o código funciona. Na planilha principal, nós vamos dar 2 cliques no botão Apagar dados, desde que nós estejamos no modo de design, veja só, para visualizar o código VBA. E é a partir de agora que nós vamos alterar e vamos criar o nosso código. Que código vai ser esse? Olhem como é simples. Primeiro, nós vamos apagar os dados de todas as minhas planilhas. Para que eu possa percorrer todas as minhas planilhas, você já aprendeu as rotinas de repetição. Uma delas é a for next. Só que ao invés de usar a for next, eu vou usar outra aqui chamada for each. Você já viu isso também nas aulas desse curso. Então, literalmente significa for each, ou para cada. Para cada o quê? Vou precisar definir uma variável, vou chamá-la de vplan, que vai ser a minha variável da planilha. Então, para cada planilha, for each vplan in sheets, o que nós vamos fazer? Colocar aqui um next. Vamos traduzir para o português, não é que você às vezes pode ficar um pouco confuso. Então, traduzir para o português é modo de dizer. Vamos traduzir para uma linguagem que nós entendamos. Então, vamos dizer que para cada planilha que for identificada na minha variável vplan, no conjunto de planilhas, que é dado através do objeto sheets, o que nós vamos fazer? Eu vou simplesmente usar um comando para apagar os dados, que vai ser qual? Este aqui, vplan.usedRange.clearContents. Prontinho. Esse comando já é o suficiente para apagar o conteúdo das minhas células.
Note que ele não vai eliminar linhas e colunas, ele vai simplesmente apagar o conteúdo das minhas células. Caso eu queira apagar as colunas, o comando é um pouquinho diferente, mas vamos ver se esse código já resolve. Vamos comentá-lo aqui. Apaga o conteúdo das células em uso na planilha. Por isso que nós utilizamos esse used range. Vamos testar? Saindo do modo de design, note que nós temos valores nas planilhas. Ao clicar sobre o botão apagar dados, nada aconteceu. Mas se viermos para as nossas planilhas, você vai ver que os dados foram apagados. A única coisa que eu posso fazer é colocar aqui uma mensagem para o nosso usuário. Veja só, vamos colocar aqui, message box, dados foram apagados. Mas só tem um probleminha. Olha que interessante o que vai acontecer aqui agora. Eu vou colocar um conteúdo. Vou colocar aqui planilha desenvolvida por Alessandro. Ótimo! Se nós clicarmos agora em apagar dados, o que vai acontecer? Somente os dados dessas planilhas serão apagados? Não. O conteúdo dessa planilha também. Observe, cliquei sobre apagar dados. Assim que eu pressionar OK, os dados aqui também vão ser apagados. Se nós não tivéssemos definido que esses botões não seriam movidos ou alterados com as planilhas, essa coluna A teria sido apagada também. O ideal, então, é que nós não alteremos a nossa planilha de menu. Para isso, nós vamos fazer uma pequena alteração no nosso código. Veja só. Vamos colocar, antes da instrução de apagar o conteúdo, o seguinte comando. Veja só. If vplan.name for diferente de menu. Então, apague o conteúdo. Basicamente, eu vou verificar para cada planilha no meu conjunto de planilhas se o nome é diferente de menu. Se for diferente, ele vai então executar esse comando. Vamos ver se deu certo? Eu vou colocar alguns dados aqui. Planilha desenvolvida por Alessandro. Vamos colocar alguns dados aqui, aqui e aqui. Vou colocar os dados até no meio da planilha. Ao clicarmos sobre o botão apagar dados, prontinho, todos os dados foram apagados, menos da planilha menu. Se você observar as demais planilhas, todas elas foram apagadas. Para que você possa remover a coluna, como eu falei, se eu quisesse utilizar outro comando para fazer isso, ao invés de usar o comando usedRange clear contents, eu poderia substituir isso aqui pelo seguinte comando. Veja só, vplan.usedRange.entire::delete. Há uma pequena diferença entre esse comando e esse. O de cima apaga apenas o conteúdo, ele não elimina a célula. O de baixo ele vai apagar a coluna inteira das células que foram utilizadas da nossa planilha. Basicamente, então, agora sim, eu teria um problema muito sério se eu não tivesse colocado aquele if para separar o menu. Vamos fazer outro teste? Se eu colocar então aqui mais conteúdo e apagar usando o botão apagar dados, você vai ver que todos os dados foram apagados sem nenhum problema de todas as minhas planilhas, sem mexer na planilha 1. Você pode então optar, utilizando qualquer um dos dois comandos. Eu vou deixar este aqui, os dois comentados. Então, aqui apaga o conteúdo. E este aqui apaga de todas as células utilizadas a coluna inteira. Viram como é fácil? Eu vou colocar, então, esse comando aqui como vou colocar aqui do conteúdo aqui embaixo e vou utilizá-la. Você pode perguntar, bom, mas qual método é melhor, Alessandro? Eu, particularmente, gosto de remover a coluna inteira, porque quando nós apagamos os conteúdos, normalmente a formatação da célula permanece. Se você for alimentar as suas planilhas com outros dados, por exemplo, numa coluna numérica, você digitar valores formatados como moeda, muito provavelmente ele vai alterar essa formatação.
Por isso, eu prefiro apagar todas as colunas, voltá-las ao estado original e, na sequência, fazer o que eu preciso. Entendeu como é simples? Vamos fazer então agora aqui o ocultar planilhas. Entrando no modo Design, vou dar 2 cliques em ocultar planilhas. O processo é exatamente o mesmo. Veja só. For each, ou seja, para cada planilha que está sendo representada pela minha variável vplan em sheets. O que eu quero fazer? Eu vou agora ocultar, certo? Mas eu não posso ocultar a planilha menu. Eu quero deixá-la ativa. Vamos lá. If vplan.name for igual a menu, então o que eu quero que ele faça? Muita atenção nesse caso do if, você já viu isso também. O nome da planilha tem que ser exatamente igual. Se você digitar uma letra maiúscula diferente, eles vão se dizer que o teste comparativo não vai ser feito. Ele vai dizer que o nome da planilha nunca, ou por exemplo, menu escrito em letras maiúsculas não é igual a este menu que está aqui. Bom, então se o nome da minha planilha for diferente de menu, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ocultar a planilha. Que comando eu posso utilizar nesse caso? Veja só, vplan.visible igual a false. Só isso. Vamos ver se dá certo? Se eu clicar então agora sair do modo de design e clicar em ocultar planilhas, você vai ver que todas as planilhas aqui foram ocultadas. De novo, se eu quiser agora exibir as planilhas, vamos lá. 2 cliques no botão exibir planilhas. Qual é o código que eu vou criar? For each vplan in sheets. Next. O que eu vou fazer? Bom, eu preciso de novo checar se a planilha chama-se menu. If vplan.name for diferente de menu, então faça alguma coisa. O que nós vamos fazer? Exibir a planilha. vplan.visible igual a true. Só isso. Vejam como é simples o processo. Podemos até colocar uma mensagem para o usuário. Veja só, message box, planilhas exibidas com sucesso. E no caso de ocultar, eu posso escrever uma mensagem, message box, planilhas ocultas com sucesso. Vamos ver se deu certo? Vou tirar o modo design. Vamos apagar os dados. Dados apagados. Vamos ocultar as planilhas. Planilhas ocultas. E exibir planilhas. As planilhas foram exibidas com sucesso. Ocultar, sumiram. Olha que fácil. Com isso, você consegue então ter um melhor controle sobre os seus dados, sobre aquilo que o usuário vai ver ou não vai ver nas suas planilhas. Vamos lá. Vamos salvar essa planilha. Eu vou salvar então como gabarito. E você vai conseguir encontrar esta planilha para download aí na seção do meu blog, no sigonerd.com, na seção Apostilas do Nerd. Estou salvando como gabarito. Antes de concluirmos, observe aqui um detalhe. Vou reexibir as planilhas novamente. Você viu que a tela ela deu uma balançada. É porque ele percorreu cada uma das planilhas para torná-las visíveis. Para melhorar o nosso código, nós vamos desativar a planilha. Veja só, application.screenUpdating igual a false, no começo da nossa sub, e vamos ativar esse recurso depois, colocando true antes da mensagem para o usuário. Vou fazer isso também aqui no botão para exibir. Veja só, vou colocar no início da minha sub e no final, antes da message box, ativando para true para que a atualização seja feita. Prontinho. Com isso, o usuário nem vai perceber. Olha só, estão visíveis, certo? Vou clicar em ocultar. Pronto. Sem que a tela flicasse, elas sumiram. Se eu clicar em exibir planilhas, você vai ver que rapidamente elas foram exibidas e o usuário também praticamente não percebeu. Espero que você tenha entendido esses conceitos. Veja como eles são simples. Eu nem vou criticar, né, na verdade, esse nosso código, porque você pode fazer isso. Você pode escrever aquilo que você entendeu no seu próprio código de forma a facilitar entender o seu aprendizado.
Essas planilhas então estão disponíveis lá no meu blog. Espero que você baixe, faça uso desses códigos e perceba que com recursos bem simples podemos começar a melhorar as nossas planilhas. É isso aí. Espero que você esteja gostando desse curso. Não esqueça, compartilhe, indique para os seus amigos. Esse é um curso que eu tenho gravado, que eu prevejo que vai ter mais ou menos umas 60 aulas, um curso bem completo mesmo que eu espero dar a você toda a condição de se tornar um grande programador em VBA do Excel. E quem sabe ainda poderemos ser ainda parceiros, você pode gravar algumas aulas aí comigo. Um abraço, espero você no nosso próximo encontro.